o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, yeah.
Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou em alta voz, gritou assim, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? 3, 2, 1, surpresa! Você imaginava que você ia ver a imagem da pastora Ida, uma mulher sábia, inteligente, e de repente, aqui estou eu. É que, há 5 minutos atrás, eu fiquei sabendo que ela não viria, porque ela nem estava sabendo da pregação dela. Aliás, ela está viajando, e a culpa não é negligência dela, foi falta de comunicação, acertos internos, nosso erro, nosso. Mas o fato é que não tinha ninguém, então eu estou aqui, mas com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é muito rica. Eu quero saudar cada pessoa, cada família que está nos assistindo. Eu quero abençoar a sua vida, declarar que nem vírus e nem mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, assim diz a Bíblia no Salmo 91. Você não habita mais em tenda, né, como antigamente, mas substituindo a palavra tenda por casa, é a mesma coisa. Mal nenhum chegará à tua casa. Essa é a promessa no Salmo 91, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente.
E com certeza, se você está assiduamente assistindo às muitas pregações que têm acontecido aqui nessa mesa, nessa sala, com certeza você é daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, e isto é muito sábio. Quero abençoar as muitas cidades que nos assistem, as muitas famílias que nos assistem, os muitos pastores fiéis, líderes fortes que nós temos, como Deus tem sido bondoso para conosco e tem nos abençoado de uma forma sem precedentes. Eu estou feliz por esses momentos que nós estamos vivendo em casa, refletindo sobre valores que antes nós não tínhamos tempo para isso. Quantas pregações! Olha, eu confesso que eu assistia 2, 3 pregações na época da permissão de ir na igreja. Era na quinta, às vezes no sábado, no domingo, às vezes na escola dominical. Agora eu não perdi nenhuma, né? Olha, uma pregação melhor que outra, que coisa maravilhosa. Eu fico assim receptivo, sedento de chegar às 19 horas. E olha, meu coração bate tão forte, parece que eu que vou pregar, né? Hoje nem deu tempo de assustar, porque faz 5 minutos que eu fiquei sabendo que não tinha ninguém para pregar. Então, cá estou eu, mas não estou sozinho. Eu estou com Deus e com certeza nós vamos refletir em valores. E eu estou com esse instrumento didático chamado caneta Bic. Já eu vou explicar por quê, mas eu quero primeiro orar, abençoar sua vida. Eu quero agradecer a Deus porque nós estamos vivos. Obrigado, Senhor, por esta pessoa que nos assiste, talvez famílias nos assistindo. Peço, Senhor, que a tua graça, o teu manto de luz cubra todos, Senhor, que nenhum mal suceda, os atinja, porque são teus, Senhor Deus, e a tua promessa é essa, que o Senhor é nosso escudo, o Senhor é nossa fortaleza. A tua palavra diz que ainda que a gente passe pelos rios, eles não nos submergirão, não te afogarás, diz a tua palavra. E se passarmos pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, não te queimarás, assim diz a palavra, e nós cremos nisso, Senhor. Por isso eu peço que a tua bênção, a tua paz, a tua alegria, a tua prosperidade, a tua saúde, a tua proteção esteja sobre cada pessoa que nos assiste. Peço também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe nosso prefeito, abençoe nossas autoridades, o juiz, o promotor, os diretores de escola, professores, como são importantes, Senhor. Mas abençoa também os comerciários, os industriais, abençoa, Senhor Deus, os banqueiros, também, Senhor Deus, pelos militares. Obrigado porque eles estão vivendo um novo tempo, Senhor. Eles estão buscando a Ti, os militares, e nós Te louvamos porque é o Teu Santo Espírito que convence. Estendo a minha oração também, Senhor, ao nosso presidente Bolsonaro, que está fazendo uma revolução, Senhor, e ele insiste em repetir, dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E nos parece, Senhor Deus, que fiel a Ele, o Senhor tem libertado muita gente, colocando-nos em casa, refletindo sobre valores e princípios da Tua palavra, que antes não tínhamos tempo para isso. Nossa gratidão a Ti. O Senhor reina, o Senhor é o pastor da Iamir, pastor da nossa igreja, o Senhor é dono dos céus e da terra, de tudo que neles há. Tu és o alfa e ômega, o princípio e fim. Tu és o Redentor, o Salvador, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos. A Ti, Senhor, toda honra, todo poder, entregamos esse momento a Ti. Sabemos que nada é por acaso, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a pastora Ida, onde quer que ela esteja, e que tudo vá bem. Obrigado, Senhor Deus, porque antecedemos a Páscoa, Senhor. E talvez não tenha, em toda a história da humanidade, momento mais precioso, onde se comemora, não o coelhinho da Páscoa, nem festa dos chocolates, mas a morte e a ressurreição. Te agradecemos porque podemos repetir: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, e nós te agradecemos pela vida. Estamos vivos, e a vida é um dom que o Senhor dá e o Senhor tira. Que o Senhor abençoe nesse momento cada família e a mim, Senhor Deus, que eu preciso de Ti. Sou um pequeno servo, Senhor, pego de surpresa neste momento de 10 minutos atrás, mas nos dê a Tua palavra, Senhor, que a gente tire rema
dessa caneta Bic. Eu quero falar dessa caneta Bic porque eu quero te convidar para viajar comigo no tempo e no espaço. Viaje comigo. Vamos refletir sobre o que é relativo. Exatamente. Por exemplo, se você olha o planeta Terra, ele é enorme. Ele é enorme. Mas quando você compara com os outros planetas, o sistema solar, ele é muito pequeno. Mas esse enorme sistema solar, se você compara com as galáxias, com a dimensão do universo, você vai ver que o sistema solar ele é muito pequeno. Assim é o tempo, assim as coisas. O tempo que nós chamamos de moderno e o tempo que nós chamamos de antigo é relativo. Por exemplo, eu estava valorizando essa caneta Bic, porque você que é jovem, você não sabe a importância disso. Porque eu tenho 71 anos de idade, e quando eu comecei a aprender a ler e escrever, era uma caneta tinteiro, que você nem sabe o que é isso. Caneta tinteiro tinha um tinteiro com tinta, e você molhava a pena da tua caneta e você escrevia. E tinha um mata-borrão, que você nem sabe o que é isso também, que a professora nos ensinava, porque você tinha que escrever 3, 4 palavrinhas e colocar o mata-borrão, porque tinha excessos de tinta e você punha a mão, borrava, então você tinha que pôr o mata-borrão. E para usar mata-borrão era uma técnica toda especial, ele tinha que vir bem pertinho, assim, na primeira linha, você não podia pôr a mão. E quantos acidentes de escola? As carteiras, parece absurdo isso, mas as carteiras tinham um buraquinho para você colocar a tinta nanquim, e de vez em quando um chacoalhava a carteira e aquela tinta caía na camisa branquinha, né, do aluno da frente, e às vezes no pátio a gente encontrava 2 ou 3 com a camisa suja de tinta azul, preta, coisa assim, da caneta tinteiro, que você nem sabe o que é isso. E quando chegou a calculadora, eu não acreditava que uma maquininha daquele tamanho podia fazer cálculo. Eu tinha decorado que 12 vezes 12 dava 144, logo na infância eu já sabia disso. Então eu peguei a calculadora, eu multipliquei 12 vezes 12, deu 144, falei, uau, parece mágica. E eu comecei a fazer conta e ela, olha, o advento da calculadora foi fantástico. E você não sabe a importância de uma canetinha dessa, porque você nunca passou pela caneta tinteiro e as dificuldades dela. Eu quero falar da ressurreição, eu quero falar da Páscoa, mas eu quero primeiro que você continue nessa viagem. Eu disse que o tempo e o espaço, eles são muito relativos. Por exemplo, se você volta para a minha infância, parece muito longe, dá 65 anos, eu estou com 71, então com 6, 7 anos a gente já estava fazendo uns rabiscos com caneta tinteiro. E talvez você lembre um pouco mais recente, da época moderna, do telefax. Você lembra Olha, eu comprei um aparelho, um Super VHS, paguei R$4.000, era um espetáculo, hoje não vale nada, e foi pouco tempo atrás. Então o que é moderno, o que é velho, o que é antigo, é muito relativo. Por exemplo, se você volta no tempo dos astecas, dos incas, dos maias, os incas lá no Peru, os maias e astecas no México, você vai falar, puxa, é coisa antiga, 1500, 1600, 1350 começaram os incas. Aliás, os incas têm origem 50 anos depois de Cristo, os primeiros das tribos dos incas. Que civilização fantástica! E você vai falar, puxa, mas é muito antigo isso daí. E quando você vai para Jesus Cristo de Nazaré, com seus discípulos, com as suas palavras, com as suas pregações, você fala 2000 anos antes de Cristo, é muito antigo, mas pode ser moderno também, porque se você vai um pouco mais para trás, 2500 antes de Cristo, a pirâmide de Quéops, coisa fantástica, fantástica. Cada bloco daquele, de 12,5 toneladas, 2.500 quilos cada bloco, tinha mais de 4 milhões de blocos, 146 metros de altura, numa civilização já bem moderna. E nós não podemos dizer que é muito antiga a pirâmide de Quéops, porque se você retroagir em mais 10 anos para trás, 10.000 anos atrás, os beduínos já andavam com seus camelos no deserto, a civilização era pequena, os homens estavam começando a agricultura,
Então, o tempo é relativo. Se você vai para 10 mil anos atrás, você vai entender que Jesus Cristo é uma época moderna, 2.000 anos, não é muito? E se você retroagir no tempo, no espaço, um pouco mais longe, aliás, muito mais longe, há 55 milhões de anos, até 250 milhões de anos nessa época, você vai encontrar os dinossauros. Então, se os dinossauros dessa época é muito antiga, você vê que a época de Cristo, então, é moderna. Ou seja, tempo e espaço são muito relativos, depende do ponto de vista. Eu quero dizer que, nessa época do moderno, coisas maravilhosas nos sucederam. Você lembra de mecanismos aí de comunicação recentes que foram superados pelo celular. Olha, eu sempre gostei muito de fotografias, e talvez você também, e você tinha máquinas fotográficas da Nikon, da Canon, e você pagou caro dessas máquinas, e você levava aquele rolinho de filme para revelar, e você fazia pôster e coisa assim. Sabe o que você faz com essa máquina? Joga fora, é uma judiação. Mas hoje o celular faz tudo. Até o telefone hoje está ficando obsoleto, porque você fala pelo celular, pelo WhatsApp e etc. Como mudar as coisas? Então, as coisas modernas têm que ser valorizadas. Eu repito, a caneta Bic, que você nem sabe a história dela, tem que ser valorizada. As coisas modernas, o teu celular, que coisa fantástica. Quantas coisas é possível. Eu continuo te conduzindo nessa viagem, que eu quero falar da Páscoa, mas eu quero que você entenda a relatividade das coisas. E como a gente não é grato pelas mudanças e não valoriza as coisas do passado frente às coisas do presente. Observem que nós temos hoje muitas facilidades em todas as áreas. Se você conversar com o teu avô, o ferro de passar roupa dele era brasa, e a avó ficava chacoalhando lá fora para a brasa acender, para ela passar roupa. E eu sou do tempo, meu pai tinha um caminhãozinho, um Fordinho, era numa fazenda, eu nasci numa fazenda, e toda de manhã o meu irmão, ele ia dar manivela, porque não tinha bateria, ele dava manivela, e aquela manivela era muito perigosa, porque a hora que fazia aquela força, a hora que pegava a manivela, rodava, e podia quebrar o braço. Tinha muitas histórias de braço quebrado, mas era muito difícil. Olha, eu tinha 2 irmãos fortes, eu era muito criança, e o irmão lá manivelava, não pegava. Daí vinha outro irmão, manivelava, não pegava. E daí meu pai manivelava, daí eles esperavam o sol esquentar bem o motor para poder pegar. Quando inventaram a bateria, apertava um botãozinho e o motorzinho pegava. Coisa fantástica. Você não sabe disso, porque você é um jovem moderno, uma família moderna, que absorve as coisas modernas e vive confortavelmente com a tecnologia desse mundo moderno. Quantas coisas! Eu sou do tempo da lamparina, o teu bisavô também, do lampião a gás, e hoje você aperta o interruptor e você nem valoriza a luz que te ilumina, a vantagem da eletricidade. Eu continuo querendo falar da Páscoa, mas eu quero que você viaje comigo, para que você valorize coisas importantes. Agora vamos então viajar pela modernidade e pelas coisas antigas da Bíblia. Quero lembrar o que você aprendeu desde criança, e você que é católico aprendeu isso também no catecismo. Na minha época chamava catecismo, parece que agora chama catequese, né? Eu fiz o catecismo, aprendi muitas coisas, aprendi os 10 mandamentos, decorei os 10 mandamentos lá no catecismo, né? Então, nós aprendemos que o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia fala claramente, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a gente não valoriza isso. A gente não tem o alcance, a plenitude, o entendimento da grandeza deste Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que nessa época de Páscoa, nós concentramos nossa atenção indo lá para o livro de Êxodo, né, onde inicia provavelmente a Páscoa,
o sangue nos umbrais das portas, como muitos já falaram. O pastor Marcelo ontem sabiamente falou do cordeiro, falou até que o sangue nas vergas da porta não era tão importante como o próprio cordeiro dentro da sua casa. E ele valorizou muito, e por incrível que pareça e coincidência, ele chama Marcelo Cordeiro, né? Fizemos em casa até trocadilho com o nome dele em relação ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero repetir e insistir que tem coisas do passado e do presente que a gente vive tão pouco e tão corrido que a gente não tem tempo de refletir. Então, no Velho Testamento, que também não é muito velho assim, os pecados eram perdoados mediante confissão e mediante uma oferenda. Eles ofereciam sacrifício de pombas, de animais, de ovelhas, de bois, e tinha todo um ritual. O sacerdote tinha todo um procedimento adequado. E agora eu pergunto para você, por que você não faz esse sacrifício, como no Velho Testamento, de sacrificar animais, de bois, ovelhas, pombas, e tinha todo, não podia ser sem defeitos, sem manchas, e era todo uma característica peculiar para o sacrifício. E o Velho Testamento, você conhece a Bíblia, está cheio, tem dezenas, talvez centenas de exemplos de situações de sacrifício, de ofertas, de oferendas. Era um momento precioso que eles faziam isso. Por que você não faz? Eu sei que é uma pergunta talvez até sem sentido, porque eu sei que você sabe. Porque hoje nós temos Jesus Cristo de Nazaré, nessa época moderna do Novo Testamento. Então, esses 2000 anos atrás para cá, nós somos privilegiados. E eu repito que é modernidade. 2000 anos, como eu disse, é muito pouco. Se você retroagir lá na época dos dinossauros ou etc., você vai ver que 2000 anos é muito pouco. E eu volto a insistir na importância que você não precisa sacrificar animais. Você não precisa ter todo aquele procedimento com o sacerdote e de aspergir o sangue, e o sacerdote comia uma parte da carne, e tinha todo um ritual complexo. Mas acima de tudo, eu quero lembrar algo nessa crise econômica que a gente passa. Eu não sei a tua vida como está, mas a maioria das pessoas estão com dificuldades financeiras, porque não podem trabalhar, tem que ficar em casa, o comércio fechado, o produto não vem, e forma uma bola de neve, e em decorrência o dinheiro não circula. Eu quero refletir sobre isso. Escute bem, se você abrir em 2 Crônicas 7, versículo 5, tem um exemplo de sacrifícios que vai te assustar. O rei Salomão, ele mandou os sacerdotes, na inauguração do templo, sacrificarem 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Eu vou repetir para você guardar bem esse número: 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Isso tudo em apenas 7 dias de festa na inauguração do templo. Agora, nós inauguramos muitas igrejas. Nós temos em Olímpia uma igreja muito bonita que foi inaugurada. Não tem a beleza do templo do rei Salomão, talvez, nem a grandeza, mas foi com sacrifício, teve inauguração. Em Nova Mutum, nós temos uma igreja muito bonita, também teve inauguração. Em Rio Preto, enfim, nós temos muitas igrejas, e o pastor dela é Jesus Cristo de Nazaré. Mas observem que ninguém sacrificou boi, nem ovelhas, nem pombas. E eu quero que você valorize isso. Acompanhe comigo, vê se meu raciocínio está certo. 22.000 bois. Você não compra um boi hoje com menos de R$2.000. E se ele está gordinho, vai ser 2.500, 3.000.
Então, 22 mil bois, se for R$1.000 cada um, são 22 milhões. Mas você não acha boi por R$1.000, é bezerro, nem bezerro não custa isso. Então, se você colocar um preço de R$3.000 cada boi, lá do Salomão, que era muito bem selecionado para o sacrifício, significa 66 milhões de reais. 66 milhões de reais para fazer um sacrifício. Agora você pega 120 mil ovelhas e você multiplica talvez por R$200 cada uma. Se eu não errei na conta, vai dar 24 milhões. E quanto custa, quanto você paga pelos teus pecados, por perdão, sacrifício? Amados, escute bem, você não paga nada, você não paga nada, é de graça. Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz por você, Ele pagou um alto preço, e você pega o pão e o cálice, que representa o corpo de Cristo, o suco, o vinho, o sangue do Cordeiro, e Ele falou: faça isso toda vez que comerdes e beberdes em memória de mim. Este ato em si, que é de graça, não custa nada, um pedacinho de pão, um cálice, e você faz isso, pode fazer todos os dias se você quiser, ou você pode fazer na igreja uma vez por mês, o primeiro domingo a gente faz, mas você pode fazer todos os dias se você quiser, ou toda semana, ou todo início do mês, não tem data. Todas as vezes que comerdes e beberdes, Jesus disse, é de graça, mas Ele pagou um alto preço, com dores, com sofrimento, e eu não quero relatar a miséria que aconteceu, de dores, de humilhação, de sofrimento, porque hoje é um dia de alegria, porque é Páscoa, porque Ele ressuscitou, e porque nós não precisamos comprar boi, e nem boiada, e nem ovelhas, e nem pombas, não precisamos gastar nada, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria que aí na tua casa você pudesse dar um glória a Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, e a gente não valoriza. A gente olha para o nosso celular e fala: que coisa maravilhosa que é o celular, eu não consigo viver mais sem celular. Tem gente que está viciado em Zap, em Facebook e Instagram e sei lá o que mais, como outros em cocaína, ou maconha, ou uma droga qualquer, alcoolismo, por exemplo. E a gente acha maravilhoso o celular, eu também acho. Olha, é uma ferramenta preciosa, mas compara com o advento da cruz, com a morte e ressurreição, e a autoridade que Ele nos deu. Ele fez uma grande comissão, e Ele disse assim para você: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu entrego para você. Da mesma forma, quando você contrata um advogado, e você dá uma procuração, você assina uma procuração para ele possa te representar. Jesus, a vitória dele foi tão grande que ele deu uma procuração, ele assinou um cheque em branco, e ele disse: vai, faça discípulos no meu nome, estes sinais acompanhem os que creem, em meu nome farão muitas coisas, em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome você pode pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso está em Lucas 10:19. Maravilha, isso é maravilha. E olha, e Ele nos deu uma promessa que às vezes a gente não valoriza também. Eu acho que valorizar a caneta Bic é bom, valorizar o celular, valorizar os meios de comunicação, a partida que você dá no carro e não manivela,
como na minha infância, isto é muito bom, mas valorizar o que Jesus fez, não há comparação nenhuma. Eu quero lembrá-lo que através dele nós podemos ter a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você consegue ter a dimensão dessa expressão e o significado, o valor dela? Eu quero te dar uma notícia triste. Daqui 80, 100 anos, você não vai existir mais. E você vai tornar-se pó. E tudo aquilo que você conquistou de carros, de títulos, de diplomas, de comodidade, não leva a nada. E Jesus ensinou bastante a gente sobre isso. Ele falou para a gente não acumular tesouros aqui na terra, que são tesouros que se esgotam. Ele nos aconselhou a acumular tesouros inesgotáveis lá no céu, onde a traça não ataca, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. E isto é maravilhoso. E não tem jeito, queridos, não tem jeito de você conquistar a vida eterna se não for por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a palavra de Deus nos diz que só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Não há nome maior do que esse nome. Todo joelho se dobra diante deste poderoso nome. E não usufruir desse privilégio que Deus nos dá é um grande desperdício. Estamos numa época moderna onde nós podemos ter a vida eterna através de Jesus Cristo de Nazaré, entregando a nossa vida, nosso coração, nosso pensar, nossos projetos, nossa casa a Ele. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Queridos, nós podemos extrapolar este versículo do Salmo 127 para tudo. Se o Senhor não edificar o teu futuro, tua família, teus sonhos, teus projetos, o teu pensar, o teu agir, o teu dormir, o teu levantar a tua mesa, em vão você trabalha. O dinheiro entra por aqui e sai pelos dedos. Você patina, fica no mesmo lugar. E de repente vem uma tristeza, uma melancolia, transforma em amargura, em ansiedade e termina com depressão. E talvez, dizem os mais sábios, que a depressão seja o mal desse tempo moderno, onde nós temos tudo para ser feliz. Nunca tivemos tantos eletrodomésticos, tecnologia e meios de comunicação, tudo para ser feliz. E nós somos um povo triste, amargurado, deprimido, porque não temos vivenciado a graça de Cristo. Quando Ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Queridos, só sabe essa paz que excede entendimento quem tem. Se chegar uma pessoa lá de longe, vamos imaginar, não me briga comigo não, veio um cidadão lá de Marte, de Júpiter, Saturno, Urano, veio aqui para o Brasil, na tua casa, e ele ouviu falar que tem um alimento muito bom chamado mel, e ele quer saber como que é esse mel, e você descreve que ele é doce, que ele é meio amarelinho, às vezes é um pouco marronzado, ele é grosso, ele é denso, que as abelhas, você pode descrever tudo, mas se você não der uma gotinha de mel, uma colherzinha de mel para ele experimentar, ele nunca vai saber o que é mel. A graça de Deus, a presença de Deus, essa paz que nós estamos falando, é justamente isso que eu gostaria que você entendesse e experimentasse. Se você abrir sua
Bíblia em Gálatas 5, você vai ver lá que tem coisas que você precisa, e eu também. Aliás, o Brasil precisa, todos precisam. Chama os frutos decorrentes do Espírito Santo dentro de você. E começa lá com paz. Querido, o mundo precisa de paz. A saúde pública precisa de paz. Todas as áreas. A política precisa de paz. Depois de paz, em paz, alegria. Quem não precisa de alegria? Você precisa de alegria. E a própria palavra de Deus fala que Deus é nossa alegria. Ele refrigera a nossa alma. Paz, alegria. Olha, o trânsito precisa de paz. Tua casa, nossos políticos precisam de paz, de alegria. Mas depois vem amor. E 2 Coríntios 13 fala que, não, 1 Coríntios 13 fala que o amor é o dom supremo. E desde criança você ouve falar do amor, que nós devemos amar as pessoas. E você aprendeu na igreja, na escola, pelos teus pais, que a gente tem que amar o próximo. E a gente às vezes não entende isso. Mas como mel, se você tem o Espírito Santo dentro de você, a paz, a alegria, o amor flui. Você não precisa fazer faculdade para saber o que é amor. Paz, alegria, amor, mansidão. Amados, nós precisamos de mansidão, de domínio próprio. Como isso falta no ser humano. Isso não se aprende, é uma decorrência da graça de Deus quando entra em você. É um quesito automático quando Deus entra em você. Então nós precisamos de ter essas virtudes, essas características de mansidão, de domínio próprio, de alegria, de paz, de amor, e isso só faz bem e faz parte das promessas do Senhor. Quero repetir algo que nossos pregadores têm falado muito, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Isso é Jesus que disse para você, para mim, para a tua família. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro em sua casa, vou cear com você e você comigo. Amados, isso é um privilégio que a gente não valoriza. Isso é muito bom. Mas eu posso entender também ao contrário. Eis que estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz, não abrir a porta, eu não entro. É o livre-arbítrio que você conhece bem. Então, as promessas do Senhor são maravilhosas. Nós temos insistido muito em Isaías 1,19, que fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Logicamente, Jesus nunca prometeu um mar de rosas, tudo certinho, no mundo tereis tribulações, problemas, eu venci o mundo, você conhece isso, e nós temos dias maus, mas você, se você quiser, você come o melhor dessa terra. Deus é nosso refúgio e fortaleza, é o nosso protetor, é o nosso guia, e você tem que ser como o monte de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Não tenha medo de praga nenhuma, e nem de coronavírus, ou de qualquer coisa semelhante. Praga nenhuma chegará à tua casa. Essa é a promessa, creia nisso. Pode acontecer com outros, com você não, com a tua família não, porque vocês são especiais, vocês são filhos do Deus Altíssimo, e Ele tem compromisso com vocês. Aos dele, Ele livra. Se você me busca, eu me deixo achar. Foi isso que Jesus disse. Mas se você me deixa, eu também deixarei. Isso está em 1 Crônicas 15, versículo 1 e 2. Então, queridos, é momento da gente valorizar essas coisas. Eu comecei falando do tempo, do espaço, da caneta Bic e das coisas modernas que nós temos. E volto a insistir que o Novo Testamento é coisa moderna, é recente, é 2000 anos atrás. E você está vivendo uma época maravilhosa, que você pode se deleitar no Senhor, regozijar-se nele. E o meu desejo nessas palavras rápidas é que você se deleite no Senhor, que você seja grato a Deus
por tudo que Ele te dá. O pão de cada dia, nada vai te faltar. Lembra do Salmo 23 que você aprendeu de criança? É uma verdade. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Não vai faltar saúde, não vai faltar segurança, mas o Senhor tem que ser o teu pastor. E a nossa palavra aqui tem sido insistente para que você entregue os teus caminhos ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra do Senhor no Salmo 37, 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E também em João capítulo 10, versículo 10, escute bem, confira lá. Jesus falou assim que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Queridos, vida em abundância não é ficar dentro de casa preso, lamentando, né, com máscara, passando sabão, passando álcool gel. São procedimentos adequados, profiláticos importantes, mas não deixe isso virar uma obsessão. Você é filho de Deus, Deus te protege, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Faça um compromisso com Deus, deixa Deus entrar na tua casa, deixa o luzeiro, um manto de luz, você fica debaixo do manto, da cobertura do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você terá vida em abundância, paz que excede entendimento. E terminando, quero lembrar que Deuteronômio 28 fala das bênçãos e da maldição, e a pastora Cléo aqui falou muito bem sobre isso. E o nosso desejo é que você escolha as bênçãos e não as maldições. Segundo Crônicas 28, fala que se atentamente você ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E tem uma lista de bênçãos que você gosta e você precisa. Bendito serás ao entrares, ao saíres. Bendito será o fruto do teu ventre, as tuas vacas, as tuas ovelhas. Talvez você não tenha vacas nem ovelhas, mas você tem um comércio, você tem uma oficina, você tem alguma coisa que produz e você vai ser bem-aventurado. A palavra de Deus diz nesse texto que se você ouvir atentamente, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, inclusive que você será cabeça e não cauda, que você vai estar por cima e não debaixo, que se um inimigo se levantar contra você, por 7 portas fugirão da tua presença. Ele dará a chuva certa, no tempo certo. Ele abrirá as janelas do céu para a tua vida. Não é para todos, é para aqueles que buscam o Senhor. E este momento aqui é de buscar o Senhor. Eu quero, já terminando, abençoar a tua vida novamente, declarar que Deus reina. Só o Senhor é Deus, não há outro igual a Ele. Ele é o alfa e ômega, o princípio e fim. Ele é o leão da tribo de Judá, teu Redentor, teu Salvador. Ele vive eternamente. Só o Senhor é Deus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas vidas que nos assistem. Obrigado, Senhor Deus, porque são fiéis a Ti. Que a Tua palavra, Senhor Deus, proferida daqui, que o Teu Santo Espírito trabalhe, que cada um possa digerir esses valores, Senhor. Valores de uma época moderna onde o homem tem se distanciado do Senhor. Mas aprove a Ti nos colocar em nossas casas, quem sabe, para usufruir de momentos tais como este. E eu, Senhor, como servo, pastor e apóstolo, ergo minhas mãos abençoadoras e declaro, profetizo a bênção, a paz, a mansidão, o domínio próprio, o amor, de tal forma que todos possam ser luzeiros, sal da terra, e que praga nenhuma chegue na casa dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário, talvez com um pregador melhor do que eu. Obrigado. Tu provês o fogo
sacrifício sou. Tu professa o Espírito.